Livro Definições Doutrinais. Assembleia ou Igreja. A palavra traduzida como assembleia ou igreja é eclesia em grego. Isso significa chamados para fora e refere-se àqueles que foram chamados juntamente com um propósito. Ela é mencionada uma vez em conexão com os filhos de Israel, um grupo de pessoas chamado para fora do Egito para um relacionamento com o Senhor. Enquanto eles estavam no deserto em seu caminho para a terra de Canaã, Estevão a chamou de a Assembleia no Deserto. A palavra Assembleia também foi usada uma vez em conexão com um grupo de gentios pagãos, incrédulos, que foi convocado para tomar uma decisão sobre o seu negócio. Todas as outras referências à Assembleia na Escritura falam de um grupo especial de pessoas que creram no Evangelho e assim receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, isto é, os cristãos. Eles foram chamados para fora da massa da humanidade para um lugar especial de favor e bênção diante de Deus, em relação com Cristo, que é a cabeça da Assembleia. O termo é usado de duas maneiras em conexão com os cristãos. Em primeiro lugar, para descrever os crentes no Senhor Jesus universalmente. Trata-se de todos os que creram nele e são selados com o Espírito Santo desde o dia de Pentecostes ao arrebatamento. Em segundo lugar, para descrever os crentes no Senhor Jesus em sua localidade, em um povoado ou uma cidade, exercendo juntos suas funções como um grupo reunido para adoração e ministério. É digno de se notar que a Escritura refere-se ao aspecto local da Assembleia com muito mais frequência, cerca de 90 vezes, do que o seu aspecto universal, cerca de 20 vezes. Distinguir esses dois aspectos requer simplesmente examinar o contexto da passagem onde o termo é encontrado. Um equívoco comum em conexão com o aspecto local da Assembleia é vê-la meramente como a soma total de todos os crentes em uma determinada cidade ou povoado. Mas isso não está correto, pois estaria fazendo a Assembleia local ser apenas uma versão resumida do que ela é em seu aspecto universal. Essa definição errônea tem levado à ideia de que hoje não há nada na Terra, em qualquer cidade ou povoado, que possa ser considerada como a Assembleia local, porque a Igreja, no seu testemunho, está num estado irremediavelmente dividido. No entanto, a Escritura indica que ainda pode haver uma assembleia local em uma cidade ou povoado, mesmo que nem todos os crentes dessa cidade ou povoado estejam presentes em tal assembleia. A primeira referência na palavra de Deus a uma assembleia local mostra claramente que são aqueles que têm sido biblicamente reunidos para o nome do Senhor pelo Espírito em uma determinada cidade. O Senhor disse, buscando explicar os problemas que poderiam ameaçar a unidade dos santos, que se pode chegar a um ponto onde eles sejam obrigados a falar à Assembleia e, portanto, levar ao seu conhecimento a dificuldade apresentada. Segue falando da autoridade da qual a Assembleia foi revestida para agir administrativamente na questão, se for necessário. E ele continua a definir o que é uma assembleia local, dizendo, abre aspas, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, fecha aspas. Então, de uma forma clara, a assembleia local é os santos reunidos ao seu nome. Mesmo se fossem apenas 2 ou 3 reunidos dessa forma, seria ainda a assembleia em uma determinada cidade ou povoado.
Quando olhamos para as outras referências na Bíblia que se referem à assembleia local, vemos que ela se reúne e atua de forma prática, independentemente da presença de todos os cristãos daquela localidade. Ela se reúne para partir o pão e para ser ensinada pela palavra de Deus. A Escritura também indica que a assembleia é algo que um cristão pode não estar nela sempre, e algo do qual uma pessoa pode realmente ser expulsa. Na verdade, até mesmo incrédulos poderiam ser achados nela se considerarmos esse aspecto da assembleia. Essas coisas mostram que o aspecto local da assembleia é diferente do seu aspecto universal. Assim, enquanto a assembleia local, em princípio, abrange todos os verdadeiros crentes em uma cidade ou povoado, ela pode não conter todos os crentes naquela localidade de forma prática. John Nelson Darby disse, abre aspas, é claro que os cristãos de um determinado lugar, tendo sido reunidos, eram verdadeiramente a assembleia daquele lugar. Mas não era apenas a assembleia que tinha Deus, mas aquela a qual Deus mesmo a tinha. Aquela que desfrutava com exclusividade dos privilégios que apenas ele poderia conceder a ela, por ser sua assembleia. Fecha aspas. William Kelly disse, abre aspas, onde há apenas 3 reunidos sob os princípios de Deus, isto é, no terreno da igreja, se assim posso dizer, igreja, se não a igreja. Se houvesse 3.000 verdadeiros santos reunidos, mas não sob os princípios de Deus, eles não seriam a igreja. Fecha aspas. Assim, embora a maioria dos cristãos de uma determinada cidade ou povoado não está reunida ao nome do Senhor, aqueles que estão no verdadeiro terreno da assembleia naquela cidade ou povoado são de propriedade de Deus, e isso por causa da presença de Cristo no meio deles, de acordo com Mateus 18:20. Tendo estabelecido este ponto, podemos dizer que certamente não está conforme todo o caráter do cristianismo que aqueles reunidos ao nome do Senhor se denominem formalmente, abre aspas, a assembleia, fecha aspas, de tal lugar. Quão inapropriado seria, em um dia de ruína para aqueles assim reunidos, proclamar que eles são a assembleia em uma determinada cidade ou povoado, mesmo que eles possam acreditar verdadeiramente que estejam moralmente nesse terreno. John Nelson Darby disse, é claro que se 2 ou 3 estiverem reunidos, isto é uma assembleia, e se estiverem biblicamente reunidos, uma assembleia de Deus. E se não, o que mais seria? Se for a única em determinado lugar, é a assembleia de Deus naquele lugar. Mas eu faço uma objeção a se tomar o título para si de forma prática, porque a Assembleia de Deus, em qualquer lugar, abrange propriamente todos os santos desse lugar. E há um perigo prático para as almas em assumirem esse título e perderem de vista a ruína, e se estabelecerem como sendo algo. Porém, se houver uma assembleia assim estabelecida, e outra for criada pela vontade do homem em independência daquela, apenas a primeira será moralmente, aos olhos de Deus, a Assembleia de Deus, e a outra não o será definitivamente, porque ela foi estabelecida em independência da unidade do corpo.